Oi pessoal, boa noite. Estamos aqui novamente para falar da palavra de Deus. Seja bem-vindo, você que já está aí entrando. Glória a Deus, pessoal, boa noite. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Estamos aí dando início ao nosso segundo dia, a nossa segunda live sobre as parábolas da Bíblia. Que o Senhor possa falar poderosamente ao seu coração, como tem falado aos nossos corações. Amém? Glória a Deus pela sua vida, que está começando a acessar aí, a nos acompanhar. Estamos começando agora a nossa live aí sobre as parábolas da Bíblia. Ontem nós estudamos sobre a parábola das 10 virgens e nós vimos que o objetivo dela é a vigilância. Estar vigilante no quê? Qual é o requisito dessa parábola? Estar cheio do Espírito Santo. Então nós falamos sobre estar cheio desse Espírito Santo, desse azeite, que nos leva ao cumprimento do propósito, cumprimento dos nossos sonhos, do que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Até anotei aqui o texto que nós lemos ontem, se você quiser anotar novamente, João, capítulo 9, versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então nós falamos que ainda é dia, que dá tempo de comprar esse azeite. Amém, glória a Deus. Um abraço aí para o irmão Pedro, para a Cirlei, para a irmã Rose, para a Tati, para a Juliana, Amanda. Sejam todos bem-vindos e vamos começar mais uma noite de estudos e creio que o Espírito Santo vai falar poderosamente aos nossos corações. Ontem, como a Caína falou, falamos sobre a parábola das 10 virgens. Se você quiser ir contando aí nos comentários, enquanto os nossos irmãos vão entrando, o que você já fez de ontem para hoje, o que o Espírito Santo tem falado ao seu coração para você comprar azeite. Talvez você se preparou um pouco melhor para separar um tempo de oração, de leitura da palavra. Eu creio que Deus tem muito para falar conosco e nós não devemos apenas ouvir, mas colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos falado. Então você que está entrando aí, já prepare aí o seu material de apoio, a sua Bíblia, a sua caneta para anotações. Também lembra de fazer uma legenda, que é importante para você manter esse estudo aí na sua Bíblia. No momento oportuno você está usando, tá bom? Amém. Seja bem-vindo, nós estamos vendo algumas outras pessoas entrando, o Hans, o Fábio, a Fátima, sejam todos bem-vindos. Guilherme. Estamos com saudade de todos. A Francislane, glória a Deus. Vamos aí acompanhar esse estudo, como o Gabriel falou, hoje a noite promete. Amém. A gente estava bem ansioso por essa live, porque a sequência de parábolas que a gente vai começar a estudar agora são tremendas. E é muito interessante como uma está ligada na outra, como o Senhor explica uma e já narra a outra em sequência. Então eu creio que Deus tem muito para nos ensinar. Só para a gente retomar um pouco, lembre-se que o parábola vem do grego parabole, que significa comparação, fazer um paralelo. Então, tudo que Jesus ensinava, ele ensinava por parábolas. Era uma linguagem muito usada no Oriente, era uma linguagem histórica, uma forma de narrar uma história, ou de se explicar um princípio muito usado naquela época. É claro que Jesus, quando começou a utilizar esse artifício, esse método das parábolas, ele levou para um outro nível. Ele levou para um outro patamar, né? E nós vimos a diferença das parábolas de Jesus para as demais parábolas. Porque a parábola era contada para se ensinar um princípio, para se ensinar uma lição moral ou uma lição espiritual. Só que todo mundo que contava uma parábola, ele fazia por parábolas para quê? Para pegar um conceito abstrato e colocar em uma história de forma a facilitar o entendimento de todos. Todavia, no caso de Jesus é diferente, porque quando Jesus fala por parábolas, ele fala para esconder dos demais. Paz do Senhor, nosso irmão que está lá em Boston nos assistindo, Deus abençoe sua vida. Glória a Deus, seja bem-vindo. Então, quando Jesus narra por parábolas, ele fala por quê? Porque ele queria dizer de forma para revelar os mistérios do reino, de forma que os fariseus não entendessem, de forma que aqueles que ainda não tinham recebido não entendessem. Ele falava por parábolas, para falar por mistérios, para que apenas os discípulos conhecessem os mistérios do reino. Que estratégia que Jesus tinha, né, Gabriel? É tremendo. Abre sua Bíblia lá em Mateus. Mateus, capítulo 13, versículo 10.
Mateus, capítulo 13, versículo 10. E acercando-se dele os discípulos, disseram: Por que fala por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Amém. Então, glória a Deus, porque a você que é discípulo, porque você que é um servo, que é um discípulo do Senhor, que foi chamado, que foi escolhido para frutificar, a você é dado conhecer os mistérios do reino. Você já notou esse versículo ontem e agora a gente quer também, lemos ele de novo e quero passar um outro para você. Abre lá também Provérbios, capítulo 25. Provérbios, capítulo 25. Provérbios, capítulo 25, versículo 2. Amém? Provérbios 25, versículo 2. A glória de Deus é encobrir o negócio, o mistério, mas a glória dos reis é tudo investigar. Olha lá, então a glória de Deus está em encobrir as coisas, mas a glória dos reis está em investigá-las, ou está em descobri-las, como diz na minha tradução. Então, é honroso para nós, como reis e sacerdotes de Cristo, é glorioso para nós, como ministros do Senhor, investigarmos e descobrirmos os mistérios do reino. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia então, você está em Mateus, vai para Mateus capítulo 13, versículo 24. Manda um abraço para o irmão Paulo. Deus abençoe sua vida, irmão Paulo. Irmã Doralice, Deus abençoe. A paz, boa noite, sejam bem-vindos. Para a gente é uma alegria tê-los aqui nesse estudo. Mateus capítulo 13, versículo 24. Então, nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo. E vamos falar, se der tempo, e eu creio que vai dar, sobre a parábola do grão de mostarda. Creio que não vai dar tempo de meditar sobre a parábola do fermento na noite de hoje. Mas, vamos lá, o Espírito Santo que vai nos conduzir. Amém? Quando Jesus começa a ensinar por parábolas, especificamente no capítulo 13 de Mateus, Jesus vai contar uma sequência de pelo menos 8 parábolas. Ele vai contar, acompanha comigo aí, Mateus capítulo 13. No versículo 1, Jesus vai começar a contar sobre a parábola do semeador. Amém? Anotou aí? A partir do versículo 24, Jesus vai começar a contar sobre a parábola do joio e do trigo. A partir do versículo 31, Jesus vai começar a contar sobre a parábola do grão de mostarda. Versículo 33, parábola do fermento. Versículo 44, parábola do tesouro escondido. Versículo 45, parábola da pérola de grande valor. Versículo 47, parábola da rede. Estou falando meio rápido porque tudo isso está marcado na sua Bíblia já, só para a gente se situar aqui. E versículo 52, a parábola do pai de família, que eu vou dizer para vocês que é a minha predileta. Vamos ver se vai dar tempo para a gente estudar ela um desses dias aí. Enfim, as 7 primeiras parábolas de Mateus capítulo 13, elas vão corresponder e você vai conseguir fazer um paralelo com as 7 igrejas do Apocalipse. Amém? Nós vamos estudar isso também, mas já guarda isso no seu coração, anota aí no seu livro. Então, as 7 igrejas do Apocalipse, elas são trazidas aqui e nós podemos visualizá-las em cada uma dessas parábolas. Então, a parábola do semeador, se você quiser anotar, ela vai remeter à igreja de Éfeso. A parábola do joio e do trigo, que nós vamos meditar, vai remeter à igreja de Esmirna. E assim por diante. À medida que formos estudando, vamos vendo sobre isso. Vamos lá. Parábola do joio e do trigo. Versículo 24 do capítulo 13 de Mateus. Amém? Propôs-lhes outra parábola dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Olha lá. Interessante
que duas dessas parábolas que Jesus narra, tanto a do semeador quanto a do joio do trigo, o próprio Jesus vai explicar as parábolas depois. Explicar para quem? Para os discípulos. Explicar para os seus discípulos. Então ele narrou as parábolas à multidão e depois, não para todos, mas depois para os seus discípulos, ele vai explicar essas parábolas. Nós vamos ler mais para frente a explicação da parábola do joio e do trigo. Mas desde já nós vamos meditar e eu vou falar para você fazer algumas anotações. Amém? Então me acompanha aí. Dizendo, o reino dos céus, coloca entre parênteses, reino dos céus. Então, qual é o assunto dessa parábola? Sobre o que ela vai estar dizendo? Qual período que é? Vai estar falando sobre o reino. Então, coloque entre parênteses aí na sua Bíblia, reino dos céus. Quiser fazer uma anotação aí, guarde isso no seu coração. O reino, ele tem três aspectos. O reino tem a aparência do reino, a realidade e a manifestação. A aparência do reino é quando o reino está próximo. Por exemplo, quando João Batista pregava, o que ele falava? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino. Era uma coisa aparente, estava próxima. Quando Jesus começou a pregar, quando Jesus começou o seu ministério, aqueles que haviam recebido a Jesus, o que eles ouviam de Jesus? A vós é chegado o reino dos céus. E aí nós temos o aspecto da realidade. Que é o que nós vivemos hoje. Exatamente, que é o que nós vivemos hoje. Então, nós que já conhecemos a Cristo, nós já temos o reino dentro de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Guarde isso no seu coração. O reino é o governo de Cristo sobre a terra. Na nossa vida, isso já é uma realidade, porque Ele já reina em nós e já reina através de nós. E o terceiro aspecto do reino é a manifestação, que vai ser o período literal do reino, o período dos 1000 anos, onde Cristo vai estar governando sobre a terra. Amém? Então, quando fala que a parábola do joio e do trigo está falando sobre o reino dos céus é semelhante, ele está fazendo uma comparação para o tempo que nós estamos vivendo agora, para o tempo da igreja, onde nós estamos vivendo uma realidade do reino enquanto igreja. Amém? Glória a Deus. É semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Coloque entre parênteses aí, homem. Puxa uma seta aí, pode escrever Jesus Cristo. É Jesus que vai semear a boa semente. Coloque boa semente entre parênteses e pode colocar uma observação. A boa semente são os filhos do reino. Amém? Coloque entre parênteses aí. Boa semente são os filhos do reino. Ele semeou a boa semente no seu campo. Campo, coloque entre parênteses. Campo significa ou vai nos remeter ao mundo. Quando eu digo mundo, não estou dizendo no mundo no que se refere àquilo que é alheio à igreja, amém? Estou dizendo a tudo, amém? Está dizendo tudo aí, mundo, totalidade. O mundo é de Deus. A Bíblia fala, dele é a terra e a sua plenitude. Então, quando diz campo, está falando aqui do geral, irmão. Tudo é dele, amém? O campo é dele, da terra, a terra e a sua plenitude é do Senhor. E nesse campo que é dele, ele semeou a boa semente, ou seja, ele semeou os filhos do reino. Versículo 25. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Coloca entre parênteses aí na sua Bíblia. Inimigo. E pode escrever aí, é o diabo. Deus abençoe sua vida, irmã Célia. Seja bem-vinda, Célia. Glória a Deus. Lucas, seja bem-vindo. Olha lá. Inimigo é o diabo. E semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Coloque entre parênteses aí na sua Bíblia, joio. E pode escrever,
filhos do maligno. Amém? Versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, vai meditando nisso. O Senhor tinha um campo, esse homem que é Cristo tinha um campo, o campo era dele. Ele foi e plantou o trigo. Ele foi e plantou os filhos do reino. Mas veio o seu inimigo, o diabo, e plantou os filhos do maligno. Ou seja, ambos cresceram juntos. Ambos estavam no mesmo campo, tanto o trigo quanto o joio, e ambos estavam crescendo juntos. Versículo 27. E os servos do pai de família, coloque entre parênteses, servos do pai de família. E puxa uma seta aí e escreva, são os anjos. Vai ter a explicação da parábola mais à frente e é mais ali que nós vamos nos deter nas explicações. Tem muita coisa para a gente meditar aí. Servos do pai de família, anjos. Indo com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Coloca entre parênteses aí. Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Os anjos quiseram arrancar o joio. Mas o Senhor disse no versículo 29. Ele, porém, lhe disse: Não. Para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Coloque entre parênteses esse versículo e escreva uma observação. O trigo e o joio, quando semeados e crescem juntos, porque foram semeados no mesmo campo, eles são muito parecidos. Você só consegue perceber a diferença do trigo para o joio quando eles já estão maduros. Enquanto ainda são novos, não é possível ver a diferença. Então, o Senhor não quis que os anjos arrancassem o joio, para não correr o risco de, tirando o joio, que arrancassem também o trigo. Agora, se o Senhor Jesus não quis que os anjos retirassem ou quisessem tirar o joio do meio do trigo, quem somos eu e você para querer ficar apontando quem é joio, quem é trigo, quem tem que ser arrancado e quem tem que permanecer? É um tipo de juízo, um tipo de julgamento que não cabe a nós fazer. Não nos cabe a nós. Amém? Por quê? Porque se você quiser fazer isso, você corre o risco de, querendo tirar o joio, tirar o trigo junto. Quer ver um exemplo? Na igreja, como vocês sabem, eu sou filho do pastor Odair, da pastora Val, aí da comunidade, e na igreja uma vez nós tínhamos um problema, nós estávamos tendo um problema muito sério com uma pessoa específica na igreja. E certa vez eu perguntei: pai, será que não era melhor a gente, sei lá, vai ter que fazer o quê? Vai ter que excluir a pessoa da igreja, porque esse irmão tá muito complicado, ele não se converteu não, ele está só enganando aí, está dando trabalho. E meu pai me falou essa parábola. Ele falou assim: filho, não nos cabe dizer quem é joio e quem é trigo. Não é nossa competência fazer isso. Cabe ao Senhor, no momento certo, na época da ceifa, separar o trigo do joio. Até porque, ainda que se essa pessoa for joio, ela tem família. Ela tem uma esposa, ela tem filhos, ela tem pais. E se você tirar ela do meio da igreja, tenha certeza, a família vai acompanhar. E você vai estar matando o trigo junto com o joio. Eu vejo assim, que nós somos uma igreja em células, então a gente tem que ter muito cautela quanto a isso, né? De tentar arrancar o joio e, consequentemente, estar tirando o trigo também. Se nem os anjos tiveram a possibilidade de fazer isso, né? Imagina nós. Igual o Gabriel falou, a gente tem que ter cautela realmente quanto a isso. Amém. Versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro.
Olha que tremendo. Coloca entre parênteses aí na sua Bíblia. Deixai crescer ambos juntos. Deixai crescer ambos juntos. Irmão, na igreja, no seu trabalho, na sua família, em qualquer lugar desse campo que é o mundo que você estiver, guarda isso no seu coração. O trigo vai crescer junto com o joio. Em qualquer organização que você estiver, em qualquer local, o trigo vai estar no meio do joio. É isso que o Senhor está dizendo. A parábola do joio e do trigo vai nos falar da oposição do serviço divino. Oposição ao serviço divino. Em todos os lugares em que estivermos, vai ter o trigo misturado com o joio. Eu acho até desnecessário a gente citar exemplos, mas qualquer organização, qualquer igreja local que eu digo, a igreja do Senhor como um todo, não queira imaginar que nessa época, que nessa dispensação haverá uma igreja perfeita. A igreja que você procurar, a igreja que você for frequentar, crê no que eu estou dizendo, vai estar o trigo e vai ter o joio. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você já teve vontade de separar o joio do trigo? Eu já. Seja sincero aí. Você que está aí acompanhando a live, vai aí colocando. Você já teve vontade? Eu já. Amém. Irmãos, coloca entre parênteses agora, depois que você colocou deixar crescer ambos juntos, coloca entre parênteses ceifa. E coloca entre parênteses também ceifeiros. Ceifeiros você pode escrever aí, são os anjos. Amém? Ceifa. Agora vamos explicar um pouquinho sobre o que é a ceifa, né? A ceifa, é interessante falar da ceifa, a gente tem que falar do arrebatamento. Por quê? Porque o arrebatamento é o rapto da igreja. Em um momento nós vamos estar aqui, em um momento como em um piscar de olhos nós seremos arrebatados com Cristo. Isso é o arrebatamento. Após o arrebatamento vai começar um período de 7 anos, que é chamado de grande tribulação. E após esses 7 anos de tribulação, Cristo vai voltar sobre a terra. Não mais como um ladrão, mas ele vai voltar em glória. A Bíblia fala que todo olho verá. E quando Jesus Cristo vir em glória, aí vai ocorrer a ceifa, onde ele vai separar aqueles que são trigo e aqueles que são joio. Amém? Coloque isso entre parênteses. E agora vamos lá para a explicação da parábola pelo próprio Senhor Jesus, onde nós vamos mergulhar ainda mais no texto. Então, vai lá comigo agora a partir do versículo 36. O mistério explicado. Versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: Olha lá, está vendo como todos os princípios bíblicos que nós vamos estudando, nós vamos ver na prática como ocorre, a gente vê na prática como ocorria. Nós falamos que as parábolas não são para todos, as parábolas é para os discípulos. Esse mistério é para ser revelado aos discípulos. E aqui a Karina acabou de ler o quê? Jesus contou a parábola do joio, do trigo e do joio para a multidão. E depois, quando ele estava em casa, quando ele estava na sua casa, então chegaram ao pé dele os discípulos e então ele começou a explicar o que eram as parábolas, o que significava a parábola do trigo e do joio. Guarde isso no seu coração, a parábola, esse mistério, essas revelações, isso é para você que é discípulo. Não tente pegar esses mistérios e levar para aqueles que não são discípulos, eles não vão entender. Essas pessoas precisam ouvir o Evangelho da Salvação. Para crendo no Evangelho da Salvação, passando pelo batismo, se tornando discípulos, então vão começar a entender sobre aquilo que nós estamos meditando nessa noite. É interessante que os discípulos foram até Jesus buscando a explicação dessa parábola, né? Eles se posicionaram querendo a explicação do Senhor. E assim nós, como discípulos, nós temos que mostrar interesse, temos que ir atrás do azeite. Amém. Glória a Deus. O pessoal está comentando aí, boa parte aí falou assim que teve vontade de tirar o trigo, de separar o trigo do joio, hein? Bastante gente. Mas olha lá, vamos lá, glória a Deus.
Versículo 37. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Lembra que nós já lemos lá atrás? Então, quem semeou foi o Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Se você quiser, coloque entre parênteses aí na sua Bíblia, Filho do Homem, e também escreva Jesus Cristo. Ele é o Filho do Homem. O campo é o mundo. Então, como eu disse, quando Jesus narra essa parábola, ele não está fazendo aquela diferença que a gente normalmente faz nos dias de hoje. O fulano de tal é do mundo, eu sou da igreja. Quando Jesus fala que o campo é o mundo, ele está falando de tudo. De forma geral. Igreja, quem não é da igreja, está falando de tudo. Em todos os lugares, em todo o mundo, aconteceu isso. Todo o mundo é dele. E onde ele plantou o trigo, o inimigo também veio e plantou o joio. Amém? Glória a Deus. Enquanto nós estudávamos, a Karina fez uma observação muito interessante sobre essa parábola. Que essa parábola se diferencia da parábola do semeador. E por quê? A parábola do semeador, nós não estudamos sobre ela, mas a parábola do semeador, nós vamos ver que a semente é o Evangelho. E essa semente que é o Evangelho é semeada em diversos solos. E esses solos representam o nosso coração. Então a parábola do semeador vai falar sobre o Evangelho que é semeado em nossos corações. Amém? A parábola do trigo e do joio não está falando disso. Não está falando que a semente é o Evangelho. Pelo contrário, a semente aqui na parábola do trigo e do joio não é mais o Evangelho, mas é o produto do Evangelho. Ou seja, pessoas transformadas, pessoas que foram feitas filhos de Deus. Eu gostaria até de ler um texto, vamos abrir lá? Está no livro de João. João, capítulo 1, versículo 12. Anota aí como complemento desse estudo. João, capítulo 1, versículo 12. Anotou a referência? Amém. Mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aleluia. Então, no versículo 38, o que o Senhor vai explicar nessa parábola que é diferente da do semeador? O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Quem que é a boa semente? É eu, é a Karina, é você que está nos ouvindo. Amém. São todos aqueles que creram e que foram feitos filhos de Deus. Você é a boa semente que foi plantada nesse campo que é o mundo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vinda aí a Jéssica, a Leni, glória a Deus pela sua presença, que vocês estejam sendo edificadas com essa palavra. Aleluia. A continuação no versículo 38. E o joio são os filhos do maligno. Ai, 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 ai. O joio são os filhos do maligno. Coloque entre parênteses aí na sua Bíblia. E fala assim, pode escrever aí. Filhos do maligno, irmão, você já sabe, né? As pessoas que não nasceram de novo. E para complemento, nós vamos ler o texto lá de Judas, capítulo 1, versículo 12. Abre lá em Judas, capítulo 1, versículo 12. Judas está bem no finalzinho da Bíblia, quase em Apocalipse. Judas, capítulo único, versículo 12. Filhos do maligno, irmãos, são aqueles que não nasceram de novo, não possuem o Espírito Santo, são manchas em nossos banquetes, né? Pessoas que tentam se apacentar a si mesmas, que se misturam conosco, mas não são dos nossos. O Senhor Jesus Cristo adverte sobre isso também, né? Tem muitos que estão conosco, mas não são dos nossos. Para você ver, estão misturados. Então o joio e o trigo estão misturados. E vai ter um momento que o Senhor Jesus irá separar. Eu não vou me recordar agora da proporção exata, mas, por exemplo, no texto, na época do profeta Elias,
para cada profeta de Deus verdadeiro, existiam inúmeros outros falsos profetas de Baal e de Astarote. Ou seja, tinha o profeta de Deus, mas tinham muitos falsos profetas. Hoje não é diferente. Há muitos cristãos, mas há muitos falsos cristãos, cristãos apenas professos, mas que verdadeiramente não tiveram seus corações transformados, que não nasceram de novo. E no texto também de João 15, versículo 1, o Senhor fala que Ele é a videira verdadeira. Então, se Ele está afirmando que Ele é a videira verdadeira, é porque existe a falsa. Verdade. Isso é sério. Deus abençoe sua vida, irmão Fábio. Seja bem-vindo. Judas, capítulo 1, capítulo único, versículo 12. Vamos ler a partir do versículo 10 para ficar um pouco mais completo. Olha lá. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, é o caminho da irreverência, da desonra, e foram levados, coloca aí, caminho de Caim, caminho da irreverência, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Olha lá, coloca entre parênteses aí na sua Bíblia, engano do prêmio de Balaão. O engano do prêmio de Balaão foi que ele achou que podia enganar o Senhor, ele podia profetizar falsamente, né? Ele cobiçou aquilo que não lhe pertencia, é o profeta mercenário, né? Então o engano do prêmio de Balaão vai nos falar dos mercenários. E pereceram na contradição de Coré. Coré vai nos remeter à rebeldia, a rebeldia de Coré, Datã e Abirão no Antigo Testamento. Então são pessoas que são irreverentes, mercenárias, rebeldes. Versículo 12: estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. Olha que coisa forte, irmão. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Não vamos ler todos os demais versículos, pula lá para o versículo 18. Os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Por que eles não têm o Espírito? Porque são joio. E onde é que esse povo de Judas, que nós lemos aqui, está? Está no nosso meio, banqueteando-se nas nossas festas de amor. Meu Deus. É forte, né? E não vai querer arrancar não, viu, irmão? Não vai querer arrancar não, que só vai dar problema. Fica só na vontade. Ora, medita, entrega na mão do Senhor, não queira arrancar não. Olha lá, vamos prosseguir. Volta lá para Mateus. Mateus 13, versículo 39. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Coloca entre parênteses aí na sua Bíblia. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Amém? Que os ceifeiros são os anjos, nós já havíamos escrito anteriormente. Vamos falar um pouquinho mais sobre a ceifa. A ceifa é o fim do mundo. Quando a Bíblia diz aqui na parábola que a ceifa é o fim do mundo, não está querendo dizer que é a última coisa que vai acontecer, mas está dizendo que é a última coisa que vai acontecer nessa dispensação, nessa época em que nós estamos, no mundo em que conhecemos. Amém? Amém.
Abra comigo lá no livro de Mateus. Mateus, capítulo 24. Versículo 29. Versículo 29. Mateus, capítulo 24, versículo 29. Amém? Abra aí a sua Bíblia. Nós estamos falando sobre a ceifa. Lê para nós aí, meu amor. Versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Coloque esse versículo entre parênteses e escreva aí: a volta do rei à terra no fim da grande tribulação. Ou coloca só entre parênteses: final da grande tribulação. Se sua Bíblia for uma Bíblia de estudo, talvez já até tenha esse indicativo, mas se não tiver, coloque entre parênteses e escreva: fim da grande tribulação. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Glória a Deus, irmãos. Coloque isso aí entre parênteses e escreve: ceifa. Isso aí é a ceifa. No final da grande tribulação, o Senhor vai vir. Ou seja, o arrebatamento aqui já foi, irmão. Ele vai vir como um ladrão para o arrebatamento aqui na ceifa. Ele vai vir com poder e glória. Amém? Então nós teremos dois momentos, Gabriel. Um onde os vencedores serão arrebatados, e outro período que o Senhor vai vir, daí onde todo olho virá, que é depois dos 7 anos de tribulação. Exatamente. Amém? A Bíblia fala que tal qual foi quando Jesus foi assunto ao céu, será na sua volta. Então, quando Jesus subiu aos céus, foi em 2 momentos. Primeiro, ele subiu aos céus até as nuvens, e ali os seus discípulos puderam ver. E depois, chegando nas nuvens, depois ele foi até o Pai, e ali ninguém via. Então, quando Jesus Cristo voltar, ele vai vir primeiro nas nuvens. Tá vendo? O mesmo trajeto, só que no retorno. Então, ele vai vir do Pai às nuvens. Então, nem todo olho verá. Será como um piscar de olhos. Ele vai vir como um ladrão. E depois ele vem sobre a terra. E então todo olho verá. É tremendo, irmão. Glória a Deus. É tremendo, né? Não sei se você vai querer participar da ceifa. Eu já falei ontem, né? Nós, em nome de Jesus, já vamos estar lá por ocasião do arrebatamento. Glória a Deus. Né? Porque quem amadureceu primeiro, ele vem buscar antes. Nós brincamos lá na igreja, na nossa turma lá de maturidade, é a safrinha, né? É o pessoal que amadureceu antes da hora, o trigo que ficou pronto antes, ele vem e colhe antes, é o arrebatamento. Aí depois vai ter a ceifa, que é quando ele vai vir colher o restante dos frutos. Primeiro ele vai levar as primícias, que são os vencedores. Glória a Deus. E depois ele vai vir buscar e separar o trigo do joio. Irmão, isso é tremendo. Glória a Deus, nós somos os vencedores. Nós vamos nesse primeiro momento com o nosso Jesus. Quem é ele, Amém. vencedor? Dá um glória aí. Amém, irmã Célia? Glória a Deus pela sua vida. Eu também creio. Amém, Francislane. Glória a Deus. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, coloque o versículo 31 entre parênteses e faz uma anotação, uma indicação, remetendo lá para Mateus capítulo 13, versículo 39. Amém, irmãos? Você vê como aqueles princípios de interpretação que nós vimos na aula passada, a Bíblia interpreta Bíblia. O que é a ceifa? Vai acontecer quando? Eu já vi, irmãos, várias suposições, várias ideias, né? Várias circunstâncias que as pessoas imaginam muitas coisas. Mas de onde vem? A própria Bíblia. Bíblia interpreta a Bíblia. Está claro aqui, ó. E ele enviará os seus anjos, que são ceifeiros, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Amém? Volta lá para a parábola.
Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Né? Então, a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Ele vai separar os escolhidos de um lado e vai separar o joio de outro lado. Vai fazer uma separação entre um e outro. Amém? Tem mais um texto para nós. Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 14. Irmãos, as lives são tão tremendas e o tempo passa tão rápido, né? A gente vamos meditar só sobre essa hoje. Não vai dar muito mais tempo de falar sobre as outras, não. Apocalipse, capítulo 4, versículo 14. Apocalipse, capítulo 14, versículo 14, né? Ah, eu falei errado. Falou 4. Desculpa, meus irmãos. Corrigindo, Apocalipse, capítulo 14, versículo 14. Amém? Conseguiram aí? E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Olha lá, ceifa. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, e já é vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Amém. Versículo 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice à terra, e a terra foi cegada. Então aí está falando da ceifa. Então esse anjo, ele lançou a sua foice sobre a terra estava madura, a ceifa estava pronta, então ele separou o trigo. E quando acontece essa separação, na grande tribulação vai acontecer também o Armagedon. E no Armagedon, na batalha do Armagedon, nós vamos ver aqui, então também vai acontecer o juízo de Deus sobre o joio. Olha lá. Versículo 17. E saiu do templo, que está no céu, outro anjo. Coloca entre parênteses. Outro anjo. Aquele colheu o que estava maduro. Agora veio o outro. Outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Agora esse veio pegar o joio. Versículo 18. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Então nós temos a ceifa e a vindima. A ceifa separou o trigo, e agora vem a vindima e vai lançar essas uvas, ou seja, nesse joio, a ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Olha lá, irmãos, que profundo isso. A Bíblia explicando a Bíblia. A ceifa, a vindima, tudo remeteu lá para a parábola do trigo e do joio. Amém? Vamos voltar lá. Voltando para Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 41. Glória a Deus, está conseguindo nos acompanhar aí no estudo. Estou vendo que várias pessoas estão comentando, estão aqui conosco. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Versículo 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem a iniquidade. Nós lemos da ceifa e já lemos lá da vindima em Apocalipse. É o mesmo assunto. Amém? Escreve aí, marca esses textos aí, coloca entre parênteses e escreve Mateus 24, 29 e 31, Apocalipse 14, do 14 ao 19. Acabamos de ler os dois textos. Versículo 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então
acabando essa grande tribulação, começa o período do reino, o período milenar, o reino de Cristo. Então os justos, aqueles que foram colhidos, resplandecerão. Amém? Então que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, que você guarde isso no seu coração, porque a parábola do trigo e do joio, ela vai nos trazer um ensino que o quê? Que sempre vai haver oposição ao serviço de Deus. Sempre vai haver posição ao serviço divino. A ideia de uma igreja perfeita, a ideia de um trabalho, de um local ou de uma sociedade perfeita para essa dispensação é uma utopia, irmãos. Crendo que eu estou falando. Por quê? Porque o inimigo plantou os filhos do maligno no meio do campo. Você vai ter que aprender a conviver com o meio do joio, com o joio. Por quê? Porque é só na ceifa que o Senhor vai vir e vai separar o trigo do joio. Por isso, Gabriel, que até a parábola das 10 virgens complementa essa parábola, porque quando nós temos azeite suficiente, nós conseguimos passar essas dificuldades, esses momentos, essas pessoas até que nos perseguem como igreja, porque creia, isso acontece. Igual o Gabriel falou, nós convivemos dia a dia com o joio, muitas vezes nem sabemos quem é o joio, porque como o Gabriel falou, só vai haver distinção quando o joio e o trigo eles crescerem, daí que vão conseguir separar. Amém. Lembra que eu disse que essa sequência de 7 parábolas de Mateus 13, cada uma representa uma igreja de Apocalipse? Então escreva também lá em Mateus capítulo 13, lá no versículo 24, em cima ali do texto, como melhor lhe convir aí na sua Bíblia, que isso aí vai remeter à igreja de Esmirna. Então coloca lá, Mateus 13, 24, faz uma setinha, puxa um espaço na sua Bíblia, na sua legenda ou no seu caderno de anotações, como você preferir, e escreva: Igreja de Esmirna, Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Amém? Anotou aí? Então abra comigo lá agora em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Estão conseguindo acompanhar aí? Amém? Glória a Deus, Renata. Deus abençoe sua vida. Se você tiver alguma dúvida, já vai colocando aí na live, que daí o Gabriel já vai respondendo as suas perguntas. Um abraço também, irmão Jacinto. Glória a Deus pela sua vida. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Adivinha quem é? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para nos trazer vida e vida em abundância. Amém? Lembrando que as igrejas do Apocalipse, as cartas às 7 igrejas, elas foram escritas às 7 igrejas da época. Essa é a primeira interpretação, uma interpretação literal. Amém? Também se refere às 7 épocas da igreja. Isso aí vai nos remeter a uma interpretação histórica. Cada igreja representa uma época que nós já passamos. Amém? Mas também há uma interpretação para o dia de hoje, porque dependendo como você está, a sua situação pessoal vai se refletir a uma dessas 7 igrejas. E há uma interpretação profética, porque tem uma igreja aqui que é aquela que vai esperar a volta de Cristo, que vai ser arrebatada com ele. Amém? Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, já falamos, versículo 9. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, porque era pobre de bem, de posses, mas eram ricos da presença de Deus. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Olha que tribulação que a igreja de Esmirna passava. O joio. Irmãos, olha, a Bíblia é tremenda, é maravilhosa. Qual que era a tribulação que essa igreja passava? Porque no meio deles havia aqueles que se diziam judeus, mas não eram. Coloca essa observação aí, joio. Eram a sinagoga de Satanás. Joio. Coloca entre parênteses aí, escreva na sua Bíblia aí. Já coloquei aqui na minha já essa observação. Joio.
Então tá vendo? A mesma dificuldade que a igreja de Esmirna passou, irmão, você também pode estar passando. E nós, como igreja, também poderemos passar. Por quê? Porque o trigo vai estar no meio do joio. Gabriel, quanto tempo passou depois desse texto e hoje nós vivemos a mesma coisa dentro da igreja, dentro de todos os lugares, como você falou, essa mistura do joio e do trigo. Então a gente tem que ter essa certa paciência, essa certa cautela, até esperar assim que nosso Jesus venha e daí haja essa separação entre o joio e o trigo. É verdade. Amém. Como o Guilherme falou aí, que perseguição, né? Isso mesmo, Guilherme. Que Versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Nós vamos explicar isso aqui, remeteu muito à época deles, né? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vai ter trigo? Vai ter joio? Vai ter joio. O que o Senhor quer nos ensinar hoje? Não liga para o joio. Ser fiel até a morte, e você vai receber a coroa da vida. Aqui é até interessante que eu abri um texto, Gabriel, em Tiago. Enquanto você abre, eu vou ler o último, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, você não vai ser disciplinado no reino e nem vai ser castigado no reino, mas o que vencer não vai passar pelo dano da segunda morte. Você vai reinar com Cristo. Amém? Vamos abrir no texto, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, como complemento disso que o Gabriel nos falou, dessa realidade de passar por essas provações, mas um dia nós vamos receber essa coroa que nos está guardada. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Não é assim quando nós passamos por tribulações, por momentos de angústia? Isso produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Que realidade essa palavra! É isso mesmo, quando nós passamos essas provações, essas perseguições, é um momento que o Senhor está produzindo paciência em nós, para que não viemos ficar com defeito algum, mas que o Senhor venha nos deixar inteiro até a sua volta. Isso é maravilhoso. Aleluia. Que nós possamos ser aperfeiçoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Só respondendo uma pergunta que mandaram aqui para nós. Perguntaram, nós acabamos de ler, acho que já foi até explicada. Então, de fato, a parábola do trigo, do joio e do trigo, ela vai remeter à igreja de Esmirna. Alguns perguntaram se não seria a igreja de Éfeso. Não. A igreja de Éfeso, o que remete à igreja de Éfeso é a parábola do semeador. A parábola do semeador que vai remeter à igreja de Éfeso, a igreja desejável. Amém? Ali a Juliana falou assim, o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. É isso mesmo, Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor, independente da situação, da circunstância que estamos passando, Ele não nos falta, Ele é o principal. É isso mesmo, nossos olhos não podem estar nas circunstâncias, em pessoas, nossos olhos não podem estar no joio. Os nossos olhos têm que estar no nosso Redentor, no nosso Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Por hoje, nós vamos ficar apenas nessa parábola. Amanhã nós voltamos para estudarmos as outras duas. A parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento. Eu sempre quero explicar mais uma, né? Se der tempo a gente explica outra. Mas eu acho que amanhã também vai dar tempo de explicar só mais essas duas. Quero orar pela sua vida, coloca a mão no seu coração. Vou pedir para a Karine estar fazendo essa oração. Coloca a mão no seu coração. Estamos encerrando e queremos abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos então estarmos orando, colocando as nossas vidas diante da presença de Deus, aquele sim que pode nos ajudar nas nossas fraquezas. Senhor, em nome de Jesus, Amém, nós te Pai. agradecemos por essa noite,
Te agradecemos por a revelação da Tua palavra. Senhor, nós clamamos para que nesses dias o Senhor esteja abrindo, Senhor, a Tua palavra a nós. Que em nome de Jesus um espírito de inteligência venha sobre nós, sobre os Teus filhos. Uma unção de ousadia. Amém. Pai, em nome de Jesus, que no momento que eles abrirem as Escrituras, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, a fluir, Senhor, como rios de águas vivas. Que Teu Espírito venha ser liberado sobre as nossas vidas, Pai. Que em nome de Jesus, que quando estivermos lendo a Tua palavra, o Senhor venha falar conosco e algo venha ser mudado dentro de nós. Nós Te agradecemos porque estamos em igreja, nós estamos juntos, Pai, em nome de Jesus, nesse momento que estamos comprando azeite, Te pedindo, clamando para que o Senhor venha abrir as Escrituras a nós, em nome de Jesus. Senhor, dá experiência para os Teus filhos, dá visões, dá sonhos, dá revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Amanhã vamos fazer a nossa última live dessa semana. Vai ser no mesmo horário, às 21 horas, pelo Facebook aí da Comunidade Evangélica de Umuarama. Nós contamos com você, vai ser tremendo. Avise seus amigos, o pessoal da sua célula, os irmãos da igreja, que nós possamos estarmos juntos aí amanhã novamente para sermos abençoados pela palavra de Deus. Eu oro para que Deus possa despertar a mesma paixão que nós temos pelas parábolas de Jesus no seu coração, porque é tremendo. Glória a Deus, como o Gabriel falou, amanhã nós vamos estar aqui mais um tempo juntos e nós vamos voltar a nos reunir na segunda-feira. Então, prepare o seu coração para que o Senhor tem. Essas duas parábolas que nós vamos estudar amanhã também são parábolas que nos trazem uma grande realidade espiritual, que você venha orar, pedir a revelação para o Senhor. Nesses dias, peça experiências com Deus, que o Senhor venha, em nome de Jesus, te levar a águas mais profundas. Quando eu falo águas mais profundas, é um lugar mais espaçoso em Deus. Que privilégio nós temos de estarmos reunidos para falar da palavra de Deus. Eu creio que o Senhor fará grandes coisas. O Senhor nos escolheu para algo grandioso, então vamos nos preparar, vamos comprar esse azeite para que o Senhor tem para a nossa vida, para o nosso ministério, para nos usar para edificar vidas. Amém. Deus abençoe sua vida, uma boa noite. Amanhã então não percam, vai ser tremendo. Amanhã vai ser a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. São parábolas tremendas e volto a dizer, é muito importante estudarmos as duas, porque normalmente são as duas que mais têm equívocos nas suas interpretações. Amém? Glória a Deus, abençoe. Que o Senhor enche o seu coração de alegria. Em nome de Jesus, nós estamos falando muito sobre a volta do nosso Jesus. Então prepare o seu coração, porque o nosso Senhor, em nome de Jesus, breve virá. Que um espírito de alegria esteja repousando aí sobre você, que o Senhor, em nome de Jesus, esteja te enchendo poderosamente com o Espírito. Hoje eu estava até pensando, como que é bom, né, Gabriel, estar cheio do Espírito Santo de Deus. E após a nossa live de ontem, o Senhor tem borbulhado dentro do meu coração essa unção, esse querer mais estudar, se deleitar no Senhor, estar aos pés dele. Então, que isso venha tomar os nossos corações. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Como nós já falamos, nós estamos com saudade de todos, mas estamos aqui juntinho, né? No só Espírito. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande abraço. Beijo.